Germano Almeida, boa tarde. Dia Olá, 2 João. do próximo Presidente. Mas não tem. Na tua opinião, Germano, quem é que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa? Obviamente que não me vou atravessar com ninguém, identifico tendências que são, enfim, dentro daquilo que ontem tinha apontado, ou seja, depois de uma semana que foi muito boa para Coutrinho e para Seguro, ontem foi um dia negro para Coutrinho, que perdeu o momentum, como se diz na política americana, perdeu a boa onda com essas duas coisas. Primeiro, a questão de admitir, ou pelo menos não afastar, apoiar Ventura numa segunda volta contra Seguro, e depois, naturalmente, com o caso de acusação de assédio sexual, que está a tentar sacudir, mas ainda está tudo muito nebuloso. Seguro está numa posição mais confortável, na perspectiva em que continua a crescer, não tem, apesar do crescimento, ninguém, enfim, a apontar baterias contra ele, soma apoios até inesperados no PS, e Ventura tem o seu eleitorado relativamente fixo e, portanto, eu diria que Ventura e Seguro são os dois mais bem posicionados para a segunda volta. Veremos se Coutrinho consegue sacudir e veremos... consegue, Germano, consegue sacudir a pressão? Não sei. Acho que é menos provável hoje do que era ontem. Ontem eu disse que não era game over para Coutrinho, naturalmente que ainda não é, mas diria que o caso tem mais fundamento de se manter como tema de campanha do que tinha ontem, e isso não são naturalmente boas notícias para Coutrinho. E nessa perspectiva em que Seguro parece que tudo parece conspirar a favor dele, Seguro posicionou-se como tipo moderado, numa altura em que muita gente critica os excessos de radicalismo e quer um certo regresso à moderação. Seguro parece posicionar-se como alguém que tem um espaço não só no Partido Socialista, mas como, nomeadamente, na moderação, quem não está convencido com Marcos Mendes e quem também iria arriscar por Coutrinho e agora talvez não. Marcos Mendes está a tentar recuperar? Marcos Mendes está a tentar recuperar, João, mas se uma história dos últimos dias foi Coutrinho e Seguro fortes e agora Coutrinho com este grande revés, a outra história dos últimos dias, de facto, parece ser que Marcos Mendes, para simplificar-se, foi abaixo, ou seja, perdeu tração. A tracking poll da CNN apontou isso na semana passada. Vamos ver as próximas sondagens. Se Marcos Mendes não recuperar nas próximas sondagens, fica difícil não desmontar a ideia que não conseguiu convencer o eleitorado que lhe daria a vitória. E Gouveia Melo, na tua opinião, está numa zona cinzenta. Porquê? Por definição, não é? É o único que não tem apoio partidário. É verdade que vai buscar votos a vários sítios, mas muito menos do que buscava há uns meses. E, portanto, há meses parecia alguém que tinha a vitória praticamente assegurada. Eu até, enfim, a brincar dizia que Gouveia Melo é um bocado aquela situação, imagina que nem jogavas futebol, mas ofereciam-te estares a um penalti de seres campeão do mundo. Tentavas marcar o penalti, não é? E, portanto, Gouveia Melo avançou achando que tinha fortes hipóteses de ganhar. E agora corre o risco de nem nos 3 primeiros ficar. E esta versão mais light de Ventura, menos hard, é a tua expressão. É para continuar? Admites que é para continuar? É meramente tática. Ventura tem uma tração no seu eleitorado que, por definição, é radical, é agressiva, é isso que mobiliza o seu eleitorado. Taticamente, neste momento, parece um pouco menos arde, porque percebe que o calor está sob Coutrinho. E, nesse sentido, até foi esquisito ver Ventura tão moderado a dizer que Coutrinho tem o direito de se defender, ele há de saber como se defender. Acho, no entanto, um pouco estranho, porque Ventura gosta de ser o centro das atenções. Ventura tem o seu eleitorado fixado no Chega, e se o fixar, tudo indica que será um dos dois a passar à segunda volta. Neste momento a dúvida será se o outro será Seguro ou Coutrinho, ou um possível renascimento de Marcos Mendes, menos provável, o Almirante. Germano, tu neste espaço, que é rigorosamente a não perder até sexta-feira, escolhes sempre depois aqui ações para nós falarmos, momentos para falarmos com mais detalhe. Hoje queres recordar a segunda eleição de Mário Soares e as 2 eleições de Jorge Sampaio. E 70,4% é o número mágico da segunda reeleição. É verdade. Mário Soares teve o apoio, naturalmente, do PS, mas também do PSD, que tinha maioria absoluta, e, portanto, foi um passeio triunfal para a segunda volta. 70,4% é, naturalmente, o recorde, ainda hoje, percentual de presidenciais. O mais próximo foi Marcelo na reeleição. Vamos amanhã falar disso, que teve 62%. No entanto, e também em votos, 3.400.000. Portanto, foi uma eleição relativamente 3.400.000 nesta eleição. Nesta eleição. 5 anos antes, na eleição que falámos ontem, teve 3 milhões, mas só tinha o apoio do PS e teve à rente
51%. O apoio do PS e o apoio envergonhado do Partido Comunista Português, não é? Aquela expressão de tapem os olhos e votem, claro. O que é ainda impressionante aqui é que, mais a eleição de 86, que ontem falámos, entusiástica, claro, em que com 4 polos, cada um a mobilizar muito, era o tempo das campanhas eleitorais entusiásticas e de grandes comícios. Mesmo em 1991, mesmo com a vitória assegurada, foi uma eleição em que Soares conseguiu mobilizar bastante. Agora, Basílio 14%, Carvalhas 13%. Isso é em relação a... Também em 91, os outros. Basílio Horta concorreu pelo CDS, fez a despesa da direita que se recusou a apoiar Soares. Recordo, Soares teve o apoio do PSD. E houve um debate duríssimo entre Basílio, Horta e Mário Soares. Com Soares, em que Basílio foi muito, muito duro. Do mesmo modo que ontem, como expliquei, Freitas acabou a vida amigo de Soares e ministro socialista. Basílio, mais tarde, também amigo de Soares e presidente da Câmara Socialista de Sintra. Claro. A política tem dessas coisas. Os 14% de Basílio conseguiram segurar uma parte significativa da direita que se recusou a apoiar Soares. Carvalhas foi fundamental este resultado, 13% foi um excelente resultado. Teve 600 mil votos, Basílio teve 700 mil votos isso foi, digamos, a validação de Carvalhas para suceder a Álvaro Cunhal como secretário-geral do Partido Comunista. E, de facto, as sondagens hoje atribuem a António Filipe, apoiado pelo PCP, 2-3%. Enfim. Agora vamos aqui a outro grande duelo, não é? Sampaio, Cavaco. Que Cavaco perdeu. É verdade. Cavaco, que vinha 10 anos em São Bento, com 2 maiorias absolutas, dominou a década anterior da política portuguesa entre 85 e 95 e anunciou que não continuava depois do tabu, se te lembras, que não ia concorrer, claro, e deixou o partido que foi ganho por Fernando Nogueira contra Durão Barroso e Marcos Mendes, vê lá. E a questão, contra Durão Barroso e Santana Lopes, assim que é, Marcos Mendes foi depois. Cavaco avança para Belém, mas perde para Sampaio. Sampaio, que se antecipa, e é curioso aí... Tal como Seguro, de certa forma, há um paralelismo. Concordo, não é? É exatamente isso que ia dizer, João. Há um paralelismo na forma como Seguro se é inspirado em Sampaio ao avançar sem o apoio do partido e até com alguns anticorpos do partido. Ele avança bastante mais cedo, acaba por se impor ao Partido Socialista, consegue 54%, embora com um resultado, já vamos ver a seguir, vamos ver este resultado muito interessante. Sampaio teve 3 milhões de votos. É um resultado quase igual, em 96, ao que teve Mário Soares na segunda volta contra Freitas, 3 milhões de votos. A questão é que Cavaco teve 2 milhões e meio, e muito menos que Freitas teve 2 milhões e 800 mil. E, portanto, Sampaio, tal como Soares, consegue unir toda a esquerda numa luta. Portanto, esta é a única eleição que se equivaleu minimamente a Soares-Freitas. Esta foi um duelo interessante. Sampaio conseguiu... o apoio do Bloco de Esquerda, conseguiu o apoio do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa desistiu, portanto conseguiu o apoio de toda a esquerda e Cavaco foi apoiado por toda a direita. E foi de facto uma eleição... Uma união de esquerda que ensaiou, de certa forma, na altura, à frente da Câmara Municipal anos antes, é verdade, de Lisboa. Queres mudar para o quinto? Esta foto é interessantíssima. Claro. Esta foto é no final da noite da vitória, da primeira vitória, Jorge Sampaio e a ex-primeira-dama Maria José Rita, na casa deles, a pedirem aos apoiantes para não fazerem barulho, que já era muito tarde e no dia seguinte era dia de trabalho. Isto era Jorge Sampaio, era um homem decente, educado, uma pessoa que, embora, como vimos, ganhou muito à esquerda contra toda a direita, acaba a vida política e a sua vida com um consenso, não é? Claro. Ele morreu em setembro de 2021 com um consenso nacional, que é difícil hoje ter. Nessa altura, só para recordar, Guterres estava a começar a sua liderança no governo. O PS portanto, estava no governo com Guterres, teve um presidente, mas sem maioria. Guterres nunca teve maioria. Agora 2001, no segundo mandato, na primeira eleição do século, Sampaio, eu diria quase consensual, porque foi uma corrida fácil, mas o resultado não foi tão espetacular como a reeleição de Soares. Foram 56%, 2 milhões e meio de votos. Porquê? Mas também houve uma abstenção muito alta, não foi? Sim, a abstenção foi alta, foi a 50%, isso é um ponto muito importante, João, mas percentualmente 56%, um pouco abaixo do que se estava à espera, tendo em conta o bom primeiro mandato de Sampaio, e era um presidente consensual. O que é que aconteceu? Porque a vitória de Sampaio estava certa, ao contrário do que tinha acontecido 5 anos antes, houve Fernando Rosas no Bloco de Esquerda, houve António Abreu no PCP e Garcia Pereira no PCP, no PCTP-MRPP. No total, esses 3 tiveram 8,5%. O que também retiraram alguma base de apoio. Na verdade, Sampaio podia ter tido 60 e tal %, como teve Marcelo na reeleição.
mas teve só 56% por causa disso. E, portanto, eu ponho quase, porque, na verdade, foi uma reeleição tranquila e consensual. E enquanto Jorge Sampaio esteve 2 mandatos em Belém, Cavaco Silva estava na sua década sabática. Não? Eu gosto desta expressão. Só recordar, não ficou muito para a história, sabes quem foi o candidato do PSD contra Sampaio nessa reeleição? Na segunda reeleição não me recordo. Foi Joaquim Ferreira do Amaral. Teve 34%, teve um resultado digno. Sim. Ganhou, foi fazer um sacrifício em nome do PSD. Ganhou em muitos sítios a norte do Mondego, que Sampaio limpou abaixo do Mondego, e ganhou nos grandes centros, mas ainda fixou ali alguns pontos. Já agora, só uma coisa muito interessante, em 91, apesar de 70%, Soares não ganhou nos concelhos todos. Carvalhas ganhou no Alentejo. Outros tempos, como as coisas mudaram. Óbvio. Coisas mudaram. Sem transferências de voto para o Chega. Amanhã vamos falar de quê, Germano? Amanhã vamos falar das 2 vitórias de Cavaco depois desta década sabática, 2006 e 2011, e das 2 de Marcelo, 2016 e 2021. Ou seja, foram os tais 20 anos em que a direita, embora muito diferente, Cavaco e Marcelo, está em Belém. Vamos ver se continua ou se há um regresso do socialista a Belém, como as sondagens parecem indicar. E os destaques do Guerra e Paz de logo à noite, que também é rigorosamente a não perder. E não, o que é que Trump pode estar disposto a fazer para incitar os manifestantes? Groenlândia e Ucrânia, com mais um ataque miserável da Rússia a Kiev.